capítulo 2, na encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação. E aí a pergunta do livro dos espíritos, ela fala o seguinte: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta foi essa: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar. Então, gente, acho que essa é a questão que a gente pergunta a vida inteira, né, para cada um de nós: o que a gente veio fazer aqui? Né? A grande pergunta. E aqui o Evangelho começa a dizer que nós aqui, né, já viemos do mundo vegetal, do mundo mineral, aliás, vegetal, animal, estamos aqui no nominal, cumprindo a tarefa de crescer e evoluir como seres humanos. Lógico que a gente já percebe, né, por cada um de nós, que nem todo mundo está no mesmo estágio, né? Aqui, por exemplo, a gente pelo menos está, como o nosso pai falou, buscando, né, cada um de nós o mesmo propósito. Isso já é uma grande e boa notícia, né? Enquanto a gente está aqui, né, a gente está fazendo a escolha. É isso que eu acho bastante importante a gente deixar claro, que fazemos escolhas o tempo todo, né? Então a gente escolheu estar aqui na doutrina, a gente escolheu se encontrar, a gente escolheu fazer parte dessa casa, não só médiuns como assistência, até para podermos evoluir, né? Então Deus nos quis perfeitos. Só que se a gente começar só a pensar que a perfeição é algo inatingível, a gente não dá esse primeiro passo, né? Então, tipo assim, Jesus, né? Luiz, nosso pai, sempre dá esse exemplo, e eu acho bacana. Desde que comecei a frequentar a casa, já se fazem 11 anos, né? E passou tão rápido. E eu já sei que eu não sou nem a mesma pessoa que eu era há 11 anos atrás, nem a que eu era há 1 ano, e agora também já sou uma outra pessoa. E não que queira passar atestado de santo ou de boazinha, mas que as coisas vão se descortinando para a gente cada vez mais quando a gente procura, né? Então eu vendo que eu, no início, tinha outras atitudes, e com o esclarecimento, ou seja, com o conhecimento, com a busca da doutrina, os meus olhos espirituais foram abrindo, porque eu acho que esse que é a grande sacada, né? Quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu peguei o livro dos Espíritos, eu nem fazia parte da casa. Eu fazia parte de uma casa espírita kardecista, que se chama Sociedade Espírita Ramatiz, que eu morava na Tijuca, e fazia parte, fiquei 8 anos lá. A primeira vez que eu li o livro dos Espíritos, eu falei assim: cara, eu já vi isso em algum canto. Eu não sei de onde é que veio, mas veio, né? Então aquilo me foi muito semelhante, né? Eu falei assim: gente, aqui tem tantas respostas para as coisas que eu buscava na vida, até para poder ter um entendimento, né, de por que acontece com algumas pessoas e com outras não, né? Eu não dava na minha cabeça para acreditar num Deus que não fosse bom, né, que não quisesse a evolução igual para cada um de nós. Mas lendo esse texto, eu também paro para pensar hoje em dia que a aceitação é uma palavra que vem muito ultimamente na minha mente, né, no meu coração, na minha cabeça. A gente tem muita dificuldade de aceitar o outro do jeito que o outro é. É uma constante isso, né? A gente sempre acha que o nosso modo de viver é o melhor, que a gente tem que impor as nossas vontades para as outras pessoas, ou que a gente buscou algum tipo de esclarecimento. Eu me lembro que quando eu entrei para Cabana, eu queria trazer minha família inteira para cá, né? A gente tinha descoberto a pólvora, e a gente se encanta com determinadas coisas, né? Principalmente
conhecimento. E as pessoas da minha família olhavam para a minha cara e falavam assim, gente, mas eu não quero ir. Eu não estou afim de ir. Vai você, né? Não, mas vamos, a palestra é ótima, e o lugar é maravilhoso, e energia, e que não sei quem. E aquilo exatamente que o Pai Luiz acabou de falar. Ah, se minha mãe estivesse aqui, se meu pai estivesse aqui, se meu filho, se meu tio. Não, quem está aqui sou eu, né? E vocês também buscando ouvir, né? E eu estou buscando falar para eu mesmo ouvir, né? E eu aprender cada vez mais. Então, assim, a aceitação de que cada um está num estágio evolutivo é muito difícil, né? A gente não aceita as coisas simples da vida, né? A gente não aceita, a gente tem uma dificuldade. Eu, por exemplo, vou ter que falar de mim, não posso falar do outro, né? Alguns anos atrás, justamente quando eu comecei a frequentar a casa e que assisti às palestras, quando eu vi alguém fazendo algum ato muito violento, né? Que causasse uma desgraça, alguma coisa na vida de uma outra pessoa, eu era a primeira pessoa que estava lá na televisão e falava, é isso aí mesmo, tem que morrer, né? Porque fez o mal para o outro, isso daí não pode. Hoje em dia, com tantas palestras e com tantas oportunidades de conhecimento, eu paro e penso assim, que bom que não fui eu que fiz isso. Porque se somos espíritos milenares, né? Se estamos aqui há tanto tempo, experienciando essa oportunidade na matéria, com certeza a gente já matou, a gente já se suicidou, a gente já morreu pela mão de alguém que a gente amava, a gente fez algum pacto de amor eterno, a gente vai escutando isso, em todo livro espírita a gente escuta isso, né? E hoje em dia, ainda mais, com a graça de Deus, a energia aí de Urano, né, que é o pai da comunicação, vai voltar um pouquinho de astrologia, que está aqui justamente para mostrar a nossa querida irmã geminiana, Michele, botando aqui o vídeo para a gente estar na internet, para a gente estar no YouTube, para quanto mais pessoas puderem ter a oportunidade de escutar as palestras, ou seja, olha que bênção a tecnologia traz para a nossa vida. Então a gente tem muita coisa boa que o conhecimento científico trouxe para a gente, mas a gente eu às vezes me olho e ainda estou engatinhando no conhecimento moral, né? A gente ainda tem muita dificuldade, né? Eu tenho bastante, eu assumo isso, né? E aí quando a gente vai vencendo essas dificuldades, eu acho que é esse o grande processo evolutivo que a gente dá a cada dia. Não é essa coisa distante, como eu falei no início, ser igual a Mestre Jesus. É difícil, mas não é impossível, né? Eu já começo a ver que, em primeiro lugar, ele era um profeta do amor. Ele já foi uma pessoa que era um rebelde na época que ele veio, onde existia a lei de Italião, onde era olho por olho, dente por dente, onde existia a mulher sendo apedrejada pelo pecado que ela cometeu. Então ele vinha trazer tantas coisas que para nós a grande maioria não entendeu até hoje, né? A gente, por isso que eu falo que Jesus é pisciano, Jesus não é capricorniano, tá, gente? Por favor, nada contra os capricornianos, mas a energia de peixes, eu sempre relembro aqui, que é a energia de você aceitar o outro do jeito que ele é, sem impor a sua própria vontade, sabendo que cada um vai escolher um caminho, e esse caminho depende das nossas escolhas, mais uma vez, né? E eu tenho, assim, visto e lido bastante, agora ultimamente, algumas coisas com essa pegada espírita, mas casada com a astrologia, né? Então a gente está vendo aí que a gente está escutando há muito tempo que o planeta vai deixar de ser de prova e expiação para ser um planeta de regeneração. E aí eu fui lembrando desses estudos para pensar aqui hoje, de um livro muito antigo, de 1949, chamado Os Exilados de Capela. Eu não sei se alguém de vocês já leu, né? Mas é do Edgar Armand. Esse livro fala justamente de um planeta que estava completamente direcionado, que era a Capela, a ser um planeta de regeneração, ou seja, o sofrimento não existia mais, a angústia, a inveja, a violência, e nós viemos de lá, né? A grande maioria daqui viemos para onde? Para o planeta Terra. Decaídos de lá, né? Somos os decaídos, né? Eu me incluo, porque, né? Então, assim,
a oportunidade que Deus deu para aquelas pessoas que estavam vibrando a mesma energia, pensando na mesma sintonia, fazendo esse exercício diário, ficava bem e ficou lá. E para nós, rolou uma segunda chance e vamos para o planeta Terra. Isso foi no período de 10.000 a 4.000 antes de Cristo. Só para a gente poder ter uma ideia, né? Então, assim, e aí nós seríamos essas pessoas que já tínhamos algum tipo de conhecimento, mas a gente ainda não conseguia fazer determinadas coisas diferentes, e viemos para a Terra para poder impulsionar. Então estamos nós aqui, desde a idade da pedra, tentando crescer a cada dia. E agora, com esse movimento astrológico, eu posso dizer que Urano que está mandando aí também junto com Marte, fazendo a gente sair um pouco da caixinha, pensar um pouco diferente. Urano rege Aquário, a gente está na era de Aquário. E na era de Aquário a gente fala de solidariedade. É um signo que prega isso. É a aceitação de todos como são, negros, brancos, homossexuais, héteros, pobres, ricos, com problemas físicos ou não. Então, assim, se eu ainda não consigo aceitar que eu tenho um time e que o meu parente tem um time diferente, eu imagino o resto das coisas, né? Então, que são mais difíceis e que são mais graves no sentido moral. E aí eu vou percebendo, né, que nos últimos mapas que eu tenho feito ultimamente, principalmente das crianças que têm nascido agora, as crianças estão vindo com outra configuração, gente. O negócio já está mostrando que o DNA já mudou, né? A gente já está ultrapassado. As crianças são mais inteligentes, mais amorosas, mais sensíveis. Uma já não tem mais a necessidade dela própria de não comer carne, né? Toda hora passa aí na internet, né? Sempre tem algum vídeo, né, que viralizou, né, que de bom, né, mostrando alguma criança dizendo para a mãe, para a avó: não, vovó, eu não quero comer carne porque é meu irmãozinho, né? Ele não tem que morrer, ele não tem que morrer para eu comer ele. Então você vai vendo coisas, né? Vai ser lançado um filme agora no Netflix sobre uma criança de 13 anos que criou roda-moinhos e salvou uma aldeia inteira da fome e da miséria na África. Então, isso é o que o nosso Mestre Jesus vem falando para a gente e os guias espirituais martelando na nossa cabeça o tempo inteiro, que precisamos evoluir, precisamos sair um pouco dessa postura de vítima que às vezes nós fazemos, né, na dificuldade de aceitar as escolhas que nós fazemos, né? Então, se foi equivocada, foi, então agora eu posso fazer diferente, né? Eu posso me esforçar para ser um ser humano melhor, em primeiro lugar comigo mesmo. E aí me veio também uma outra informação da espiritualidade que falava o seguinte, que todos nós que estamos aqui presentes somos vitoriosos, porque nós somos o óvulo que fecundou, né? Então nós conseguimos um corpo físico, e aí nele a gente está tendo a oportunidade de experienciar a vida, com todas as alegrias, as tristezas, as dificuldades, os talentos. Isso no nosso mapa de nascimento aparece, né? Já é uma ferramenta para eu poder também me orientar o que eu vim fazer aqui. E nessa oportunidade, eu venho sentindo muito a espiritualidade falando o tempo todo, que é o seguinte: poxa, a gente tem um trabalho tão grande, né, para a gente poder encarnar, gente, né? O trabalho que é feito na própria espiritualidade, para a gente ter o nosso programa de crescimento, né? O nosso programa de voo, que eu digo, que é poder viver uma vida melhor, mais digna, de acordo com as nossas escolhas, com quem que a gente escolheu nascer, em qual família, né? Como eu lido com o dinheiro, com a saúde, com o trabalho. Isso também aparece no mapa astrológico, no mapa de nascimento. Então, assim, o desperdício, né? Ou seja, a tamanha energia que a espiritualidade deposita em cada um de nós para que a gente ocupe o corpo físico e faça a nossa tarefa. Aí a gente fica reclamando o tempo todo, né? Aí a gente acaba sendo pego numa depressão, numa dificuldade emocional. Não que isso seja fácil de ser vivido, não é, eu sei que não é uma doença como tantas outras.
Mas assim, a gente desiste às vezes no meio do caminho, né? A gente às vezes procura no excesso, né? Que tudo que a espiritualidade diz é que são os excessos que nos atrapalham, né? O equilíbrio, como o nosso pai falou, é o que traz justamente o crescimento espiritual. Então, se eu estou, né, fala por mim, comendo demais, tá, porque estou ansiosa, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver qual é a emoção que eu estou entrando em contato com ela, que eu estou tendo dificuldade de vê-la, né? Se eu estou trabalhando, mas tudo bem, trabalho bastante, me sinto bem, é saudável, mas eu estou excedendo os limites, e aí eu não convivo mais com a minha família, eu não vou mais no centro, eu não faço mais nada na vida, porque eu vivo em função do dinheiro. Não que o dinheiro não seja ruim, não, ele é ótimo, ele é maravilhoso, a gente está encarnado, a gente precisa dele. Mas ser escravo dele é uma dificuldade também, né? E se eu também não vou no médico, porque eu não quero saber da minha saúde, porque eu não tenho tempo. Então, assim, o meu maior bem é o meu corpo físico, porque se eu não tratar ele bem, eu não vou cumprir esse meu compromisso de reencarnação. Eu não vou cumprir o meu processo evolutivo. E aí eu me lembro também, no nosso último recolhimento aqui interno, que seu Sete chegou e dentro desse recolhimento pediu para nós todos médiuns colocarem os nomes das pessoas que nós mais amamos. Né? Foi uma coisa nova, né? Repentina, que bom, né? Diferente. E aí eu pensei assim, eu comigo, né? Na minha busca. Pô, o primeiro nome que eu vou botar é o meu. E foi isso que eu fiz. Muita gente eu soube depois trocando que não foi isso que aconteceu. Não foi colocado o nome da mãe, do filho, do pai, do irmão e tal, né? E aí depois, seu Sete pediu para matar cada uma dessas pessoas que a gente amava, né? Então assim, é pra quê isso? Ela vai matar, literalmente? Não. Eu acredito que seja para a gente poder começar a trabalhar um pouco o desapego, né? Começar a ver que o amor verdadeiro é aquele que liberta, né? Não é aquele que aprisiona. Que se eu amo alguém ou um parente, eu não posso ficar ali às vezes, né, atrapalhando o desencarne dele, porque esse amor é muito maravilhoso, eu não sei mais viver sem você. Isso não é só na vida dos nossos familiares, mas às vezes com relação ao emprego, com relação ao casamento, com relação a qualquer outro processo na vida, com relação ao vício, né? Eu sempre falo aqui, eu era fumante, e eu fumei dos 15 aos 30 anos. Um maço de cigarro por dia. Um belo dia eu falei assim, eu não quero mais isso para mim. Eu estou me matando, aos poucos. E sem se ter a dignidade, né? A hombridade, já que eu quero me matar, me mato logo, né? Acaba logo pelo menos com o tormento. Não, eu estou me matando à prestação. A doses homeopáticas, ao contrário, né? Então assim, foi difícil? Foi, pra caramba. Como outros processos, né? Como o nosso pai fala, não são só os vícios físicos, né? Mas o vício de pensar difícil, o vício de só ver dificuldade, o vício da reclamação, o vício de eu ficar o tempo todo me vitimizando ou num outro processo difícil. É difícil, mas não é impossível, tá? Então, nessa parte do Evangelho, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, poxa, quem é o meu maior bem? Não é egoísmo não, gente. A gente está no ano de Marte, no ano de Ogum, justamente para a gente poder ser autêntico conosco mesmo, né? Não dá mais para viver só no sentido de agradar ao outro ou de viver uma vida que o outro quer que nós vivamos. Não dá. Então, se eu estou num trabalho que me faz bem, eu vou fazer como o nosso pai falou, trabalhar com alegria, com felicidade. Agora, se eu estou ali, só cumprindo uma tarefa, porque eu sou arquiteta, minha família toda é de arquitetos, meu avô era arquiteto, eu herdei um escritório e eu não tenho mais outra escolha, mas o que eu queria mesmo era ser contadora, é seguir o caminho da minha alma, o que eu escolhi como processo evolutivo. E cada vez mais que você está seguindo esse seu compromisso, o que você se propôs a fazer quando você chegou aqui, menos sofrimento nós teremos. E de novo, para mim, me vem a palavra aceitação. Quando eu começo a aceitar, em primeiro lugar, a mim mesmo.
né? Vendo que eu tenho dificuldades assim, assim, assado, talentos assim, outros processos que precisam ser melhorados, sei que não é de uma hora para outra, mas que todo dia eu tenho que fazer um pouco. Como o nosso pai falou, tem que regar a planta, senão ela vai morrer, né? E eu fico pensando também, como a gente vai, isso aqui vai realmente, a Terra vai virar um planeta de regeneração, pelas crianças que estão chegando, por esses espíritos que têm uma sensibilidade, uma empatia, uma facilidade de se colocar no lugar do outro, que a gente não tem, né? Que a gente ainda tem essa dificuldade de aceitar que, vamos supor, fulano agora virou vegetariano e agora não vai mais frequentar o churrasco com você. Por que não? Ele pode ir para o churrasco e comer uma saladinha, não é verdade? Então, pode querer ficar junto, como pode querer não mais sair, como nosso pai falou, para determinados lugares que não fazem mais bem, né? A sua busca de maturidade e de progresso, né? Eu tenho feito muito ultimamente uma oração chamada Oração da Serenidade. E para fechar, eu falaria nela, porque no primeiro trechinho ela fala assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. O que eu não posso modificar? O outro. Eu não posso modificar o outro. Eu posso modificar a mim. Então, já fazendo isso, eu já tenho um dia em que, se eu sair de casa, acontecer alguma coisa, né, o meu ônibus atrasar, ou eu chegar dentro do ônibus e encontrar uma pessoa de mau humor, chateada, eu não vou poder mudar o mau humor daquela outra pessoa. Eu aprendi que eu posso fazer uma oração. Primeiro, para me manter serena. E segundo, para poder mandar umas vibrações positivas para essa pessoa, né? E na segunda parte dessa oração, ela fala para a gente ter coragem para modificar as coisas que nós podemos modificar, né? E saber, no final da oração, fala, e saber distinguir uma coisa da outra, né? Então, enquanto eu penso que os meus companheiros de caminhada podem estar escolhendo o caminho que a gente está escolhendo hoje aqui, né? De buscar a espiritualidade, de buscar o conhecimento, de botar em prática, porque eu também sinto que não adianta ter um baú de conhecimento e sem poder usar aquilo, né? Então, o que adiantou? Eu vim para cá, eu encarnei, eu adquiri todo esse conhecimento e não passei nada adiante, né? Eu não troquei com as outras pessoas, eu não estimulei o outro a buscar a mesma coisa que eu estou buscando. Então, assim, né? Vai ser a tal da história do copo d'água lotado, né? Vai transbordar e não matou a sede de ninguém. Então, eu vejo essa oração como uma forma de eu poder me manter digna comigo mesmo, aceitar as dificuldades que as outras pessoas têm, buscar justamente acolher na hora que eu posso acolher. Na hora que eu não posso acolher, eu acho digno a gente se retirar, ainda mais no ano de Marte, para não ter confusão, para não ter discussão, para não ter briga desnecessária, né? Vamos apaziguar um pouco mais a alma da gente, para que esse processo evolutivo não seja uma coisa tão dolorosa, né? Seja através do amor e não pela dor. Eu agradeço a vocês a oportunidade mais uma vez dessa palestra e desejo uma boa semana para todo mundo. Muito obrigada.